Show. Eu só preciso que vocês confirmem, né, se estão de acordo com a gravação. Lembrando que a gente vai manter aqui nos arquivos da AceleraBit, né? Sim, de De acordo. acordo. De acordo. Pode gravar. Tá, show. Então, podemos iniciar. Beleza. Eu vou apresentar aqui minha tela para vocês. Onde tem... Fala, Bano. A Luana Rocha levantou a mão. Só para fazer uma introdução, tá, Nicole? Uhum, claro. Meu nome é Albano, eu estou à frente da parte de negócio, né? Eu queria só agradecer, né, o tempo, né, que você está disponibilizando para a gente. Eu sei que vai vir bastante conteúdo aí para a gente, de repente, estar discutindo. A área de produto é algo relativamente novo aqui para a gente. Eu acho que o Manuel não sei se ele já chegou a conversar com você, mas a gente ainda é muito orientado a projetos. Uhum. Né? Um dos desafios que a gente tem é de semear um pouco essa cultura e fazer com que a gente dê esse próximo passo também com nossos clientes, né? Nesse sentido, né? E aí, para você entender, né? A gente tem um time bem enxuto, mas diverso. Então, a gente tem pessoas de design, pessoas de produto, vendas, desenvolvimento no code, nativo, né? Então, o mix de pessoas que fazem parte da AceleraBit tem essa configuração. Até para, de repente, você quiser puxar, né, um pouco para cada um dessas áreas, né, que eu acredito que elas trabalham de maneira mais conjunta, né. Um dos perfis que a gente não tem aqui dentro da casa hoje é o de marketing, né, que eu acredito que acaba sendo uma habilidade fundamental, né, dentro dessa parte de gestão de produto, né, pelo menos na minha visão. E, bom, é mais para agradecer o tempo, né, que você está disponibilizando para a gente, né, e aí deixar você bem à vontade para conduzir o momento, se você quiser apresentar, depois abrir para perguntas, ou se for realmente um bate-bola, né, uma conversa mais aberta, e a gente puder ir pausando, você fica à vontade para dizer como é que você quer conduzir, tá bom? Então, no meio da AceleraBit, né, nossa gratidão aí pelo momento, né, que a gente vai ter aqui com você a partir de agora, tá bom? Muito obrigado. E pode ficar bem à vontade, tá bom? Legal, Bano, obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, é bem bacana estar compartilhando aí um conhecimento que eu tenho com vocês, ainda mais que é um contexto bem parecido com o que eu já trabalhei por muitos anos. Então, que eu puder estar ajudando, eu fico bem contente. Eu coloquei alguns slides para me basear os tópicos, tá? Mas fiquem à vontade, assim, de levantar a mão, parar, me interromper, não tem problema, tá? Fica bem é mais uma conversa aberta, eu só crio o slide mesmo para me basear as pautas que tem para falar, que eu sou ruim de memória. Vocês estão vendo minha tela já? Tem, sim. Ah, perfeito. Então, começando aqui... pode falar. Uma coisa que eu assim, só para início mesmo, né? Eu digo, Manuel, pede para ela o título, né? Aí eu fiquei, né? Pede o título. Aí você demorou um pouquinho, né? Para mandar o título, né? Aí quando mandou, eu digo, eita porra, vai falar do negócio. Que é extremamente polêmico, né? Porque, assim, do lado do cliente, né? É sempre aquela coisa, né? É o triângulo de ferro, enfim, na parte de projetos, né? Sempre o escopo é gigantesco, o prazo é apertadíssimo, o investimento mais apertado ainda, né? Então, é um baita de um desafio que a gente tem, né? No sentido de conduzir projetos de tecnologia, porque a gente sabe que durante o desenvolvimento só o que tem é surpresa, né? Então, parabéns pela escolha do tema. Espero que a gente possa sair com algumas respostas, né? Ou pelo menos um trilho aí para essa temática que eu acho que é super importante. Legal. Não, a gente pode discutir bastante sobre isso. Bem bacana o contexto. E até a gente pode marcar uma outra capa para falar a fundo de produto. Essa em si, eu até vou dar um contexto depois, né? É realmente para tentar ajudar vocês no contexto atual, né? Sem precisar fazer muitas mudanças grandes, né? Então, o que de dicas eu consegui acatar depois que eu trabalhei em software house, né? Empresas mais orientadas a projeto, que pode ajudar vocês hoje. Então, né, só repassando aqui o título com vocês, de como fazer um bom trabalho de produto com prazos apertados. Esse vai ser o tema aí da apresentação. Comentando um pouquinho assim de mim, só para vocês entenderem também o nicho.
que eu trabalho, eu já fui programadora, então comecei aí trabalhando numa software house também, com vários projetos como programadora, né, foi meu estágio de programação e desenvolvimento, trabalhei com React, Node.js, Postgres, várias linguagens aí de programação. Depois eu fui para a parte de CS e CX, com atendimento no suporte ao cliente e tudo mais, aí onde eu fui um pouco ali para o banco de dados, né, trabalhar um pouco mais com DBA, eu ficava sempre atendendo o cliente, mexendo com o banco, tentando ajudar o pessoal ali na modelagem, mudar algumas coisas, então trabalhei até um pouco em conjunto, nessas duas funções. Também fiz QA, fiz de tudo, tá? O que tiver de cadeira aí de TI eu fiz. Só que daí depois eu quis focar um pouco a minha profissão para a parte de analista, onde eu comecei a trabalhar com projetos, né, onde eu trabalhava uma empresa de São Paulo que tinha muitos projetos, era também uma software house, e aí eu tinha ali 10, 11 projetos em paralelo, comecei nessa parte de analista, ajudar a coordenar o time, criar ali as tasks, coordenar as sprints, as entregas, atendendo o cliente também, enfim, toda essa parte que vocês eu acho que conhecem bem. E agora, como gestora de projetos e produtos, eu não falo gerente, porque eu não tenho nível de gerente, quem dera um dia, mas a parte de gerir o produto em si, né, gerir o projeto. Acho que é até mais legal a gente chamar assim, de gerir, de coordenar, né, que é o que vocês fazem e que eu faço também. E eu sempre falo projeto e produto, porque ainda assim, mesmo hoje trabalhando em startup é um pouco parecido com o ritmo de uma software house, porque é acelerado, não tem muito tempo assim para focar no discover, na parte de produtização, estratégia tem, sim, essa parte, mas ainda assim é mais focado à entrega, né? Mais focado a ações mais rápidas. Então, aqui também, além de fazer a parte do produto, até depois posso mostrar um exemplo ali de roadmap e tudo mais, eu ainda assim coordeno o projeto. Então, eu sento com o time de desenvolvimento, coordeno como vai ser as entregas, então não tem alguém separado para isso, né? Empresas grandes, às vezes tem o cara só de estratégia, só de business PM ali, e o cara do projeto, que coordena as sprints. Startup, a gente só tem 10 pessoas, é muito pequeno, então eu faço as duas partes. Então, eu entendo também o contexto de vocês, de orientação, de eu ser mais orientada a projeto, então foco em produto e foco em projeto ao mesmo tempo. Né? Então, também tenho esse background. E dando um contexto aí para vocês do tema em si, né? Como eu já trabalhei em software house, eu entendo como vocês trabalham hoje. Na software house que eu trabalhei, a gente prestava consultoria também, vi no site de vocês ali que vocês fazem essa parte, né? Não sei se é exatamente isso, mas na empresa que eu trabalhei, a gente prestava, às vezes, serviço, um cliente contratava a gente para fazer o serviço de MVP, de construir o produto, e aí, às vezes, ele tinha o time, ou às vezes ele só queria contratar recurso, só queria contratar uma squad. Então, também tinha vários desses formatos de trabalho. E aí, o principal ponto que eu trago hoje com relação ao tema é como a gente fazer algo bom e simples e entregar algo de valor para o cliente, sendo que a gente não tem muito tempo, às vezes, para focar no produto, na estratégia, né? Tem que ser mais rápido, tem que entrar dinheiro, é algo mais diferente, né? Um formato diferente. Então, eu passei por isso e eu tenho alguns aprendizados que eu trago para mostrar para vocês. E o primeiro deles é essa frase aqui, que o meu ex-chefe me falava todo dia, todo período, de manhã, tarde e noite, que é feito é melhor que perfeito. Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, sempre. Sempre queria fazer da melhor forma tudo e do mundo perfeito, e eu aprendi que não dá, nem sempre a gente consegue. Nem sempre no contexto que a gente está inserido a gente consegue fazer isso. E eu tinha uma visão muito tipo, não, vou fazer dessa forma, só que eu não tinha visão de outras coisas. Deixa só um minutinho, pessoal. Pronto, desculpa. Então, eu comecei a pensar que, tipo, beleza, o mundo perfeito, ele não existe sempre quando a gente quer. Quando a gente trabalha com software house, ou quando a gente trabalha com... Até aqui na startup que eu trabalho, que é uma fintech, a gente não... Até o meu chefe falou isso ontem, a gente não pode ficar querendo sofisticar tudo, porque assim a gente vai atrasar algumas coisas, e o principal é a entrega. O principal é a entrega de valor para o cliente. Até o próximo slide que eu vou comentar também.
Então, é mais difícil a gente querer ir para o mundo perfeito quando a gente trabalha com um produto nesse contexto que a gente está inserido. Então, o feito é melhor que o perfeito é uma frase que eu gosto de trazer, porque o que é importante é que a gente atenda a necessidade do usuário de forma simples e que também tenha um retorno para a empresa. Então, isso que é o importante do que fazer perfeito, é o feito, é o entregar aquilo para quem precisa, que seria o usuário final e o retorno para a empresa. Opa, deixa eu só passar o slide aqui. Então, aqui eu gosto dessa analogia com balança, porque a entrega de valor que a gente tem que focar, que é isso que eu comentei de integrar para as duas frentes, o que acata valor para os dois, é um equilíbrio, é uma linha bem tênue e é uma balança que a gente sempre tem que ter na nossa cabeça, assim. Então, como que a gente pode fazer de uma forma mais ágil, mas que também não seja qualquer coisa, né? A gente não pode entregar qualquer coisa só para dizer que entregou. Alguém quer falar? Acho que o Vitor abriu o microfone. Tá, eu vou continuar aqui com a coisa, vocês avisam. Então, aqui, o resumo desse slide é entregar o que a gente precisa para o usuário final, o que ele precisa para deixar ele feliz, mas que também tem um retorno para a empresa. E eu comecei a ter essa visão um pouco melhor quando eu entendi o que é esse retorno para a empresa, né? Esse valor para a empresa. É só o retorno, o retorno financeiro também, mas também manter aquele cliente feliz e satisfeito com o nosso trabalho. Né? Então, que seja a principal entrega de valor para o cliente, mas também para a empresa. Então, ter essa visão do negócio também é bem importante. E aí, como fazer isso, né? Que é o próximo slide, que eu gosto muito de falar de MVP, porque fazer de forma simples, ágil e rápido, a gente tem que muito ter a visão do MVP, né? Que é o produto mínimo viável, né? O minimal value product. Então, é saber qual é o core business do negócio. Eu acho que até não está escrito aqui, mas qual é o core do produto, qual é o core do projeto, né? O principal item, não é o item, né? Mas o principal característica que a gente tem que focar para entregar. Então, essa imagem é legal porque aqui eles não estão considerando nessa imagem que isso aqui é um MVP, porque o cliente ele quer um carro, mas ele, por exemplo, se a gente desenvolve uma roda, ele ainda não consegue usar o produto dele. 2 rodas? Ainda também não. E aqui também não, porque não tem a parte do teto. Então aqui, o cliente ele só fica feliz no final. E aí como que eles transformaram, né, essa visão de deixar o cliente um pouquinho mais feliz desde o começo? Aqui nesse caso, eles construíram tipo um skate. Então, beleza, o skate ele já consegue andar. Se o objetivo, se o core do negócio for andar de alguma forma, aqui faz sentido. Então, a gente começa com um skatezinho, depois um patinete, depois uma bicicleta. Então, o cliente já vai ficando mais feliz até conseguir o carro. Então, aqui é uma analogia interessante. Mas tem um outro ponto também, que eu gosto bastante dessa imagem também, que é o seguinte. Aqui é a mesma coisa, né? Como já foi anterior ali, roda não dá de andar, aqui não dá de andar, esse carinha aqui não dá de andar, só com o carro final, com o fusquinha aqui. Aqui é bem parecido com o do skate, eles conseguem andar, mas é muito do feeling do cliente. Aqui são 2 imagens diferentes, né? A anterior e essa, que vocês só vão conseguir sentir e saber conversando com o cliente, negociando, entendendo o que ele precisa. Então, aqui ele precisa de um carro, não necessariamente um Fusca, mas ele precisa de um veículo que seja, tipo, tampado, que ele consiga andar dentro. Então, moto para ele também não vai servir, uma bicicleta não vai servir. É um produto, o core para ele é não pegar chuva, a gente pode tratar dessa forma. É não pegar chuva. Então, se a gente construir esse carrinho aqui, ó, que é super simples, não tem nem a parte de trás, é bem simples, mas ele não vai pegar chuva, ele tá aqui dentro. Então, serve. Mas a gente pode melhorar, botar uma carroceria, depois, né, deixar ele mais bonitinho. Aqui eu não sei a diferença desses dois, mas aqui, por exemplo, entendo que não tem o aro, então, sabe, construindo o veículo, e desde o começo ele já consegue usar. Então, dá para a gente ter essa visão, mas dá para ter o cliente também que aceita um skate, sabe? Então, pode falar, Manuel. Pegando essa imagem aí que você está mostrando agora, né? Algumas coisas que acontecem durante o projeto, que eu percebo, é que quando a gente está iniciando o processo de discovery,
muitas vezes o cliente ele olha para o concorrente dele e já vê que o concorrente dele tem um Fusca, né? E aí acaba que ele esquece da jornada que ele tem que passar. Isso aí se torna um problema durante o processo, entendeu? Principalmente para negociação, porque ele não consegue ter mais essa visão do MVP. É muito difícil para ele. Ele olha para um lado, olha para o outro e vê que os concorrentes dele já têm um Fusquinha, entendeu? Sim. E aí, às vezes, ele nem quer mais o Fusca, né? Ele quer que o dele já seja melhor que o Fusca, né? Uma Ferrari. Ele tem um Fusca turbinado, Legal, bons pontos. E aí, isso é sempre de trazer, de tentar convencer o cliente, o que é muito difícil, nunca vai ser algo fácil. E uma coisa, até que é o do próximo slide aqui, é da prioridade. Eu comecei a fazer isso com os clientes e eles começaram a entender melhor, porque isso acarretava no custo também, eu já vou falar sobre isso. A prioridade aqui que eu queria mostrar para vocês é entender o usuário de vocês, é entender o cliente ou o usuário, né? Pode ser que seja o mesmo cara, pode ser que seja o cliente quem está pagando, e aí você vai definir com ele, que era como eu fazia, né, as prioridades. Então, aqui é um exemplo prático de como hoje é nos hospitais, né? Então, os hospitais, você chega lá, tem ali na triagem o nível de risco, né? Então, se você, tipo, chega já, enfim, com risco de morte, é o vermelho. Se você chega e não é tão, assim, urgente, é o amarelo. Né, aqui é um outro exemplo, né, de prioridade de hospital. Então, aqui, gravem essa palavra aqui, risco de morte. Isso aqui é interessante. O risco de morte é sempre o primeiro. O segundo é atendimento o mais rápido possível, porém não existe risco de morte. E aí, uma analogia que eu gosto de fazer aqui é mais ou menos com esses 3 itens que eu sempre trabalhei, que é o que é crucial, importante e desejável. O crucial é o risco de morte, a gente pode chamar assim. Qual é o risco de morte para o usuário, vamos dizer assim, que está usando o sistema? O crucial é que ele não consegue usar não consegue usar o sistema sem essa feature. Um exemplo disso é uma feature de, sei lá, pode ser cadastro, porque para ele logar ele tem que ter um cadastro, né? Não vou usar a feature do login porque podia ter várias formas, ele pode entrar com o SS1, login social, enfim. Então pode ser o cadastro. Então, se ele é um sistema que precisa, enfim, sei lá, é um curso que ele tem que fazer e ele tem que estar cadastrado no sistema da faculdade, no sistema do curso lá. Então, é uma feature crucial, ele não consegue usar sem essa feature. Então, isso é o que vem em primeiro lugar. O importante é que ele consegue usar, mas não é um risco tão alto não ter num primeiro momento, talvez. Então, um exemplo que eu trouxe aqui é tipo o CAPTCHA do login, a gente pode, ou do cadastro, enfim, a gente pode, né, só dando um exemplo. Pode ser algo que a gente pode deixar para um segundo momento, ou, por exemplo, numa ordem de tasks, a gente ter primeiro os que tem crucial e segundo importante. Não é para deixar de lado, tipo, ali o CAPTCHA, por exemplo, ajuda na segurança, é importante sim, talvez não soltar, por exemplo, o MVP em produção sem ter o CAPTCHA, mas, por exemplo, olha, a gente tem aí um recurso só para atacar uma task só. Então, o crucial para mim é o que viria em primeiro lugar. O importante em segundo, e em terceiro, o desejável. O desejável é algo que pode ficar para uma segunda versão? Pode. O desejável, por exemplo, poderia ser ali no cadastro ter, sei lá, uma validação por foto, por selfie, sabe? Legal, vai melhorar, vai trazer mais segurança também, só que o CAPTCHA já resolve, certo? Pensando, sempre tentando pensar simples. O CAPTCHA já resolve. Uma validação por e-mail já resolveria. Então, pensar dessa forma simples. Dá de melhorar muito? Dá. A Nubank começou fazendo cadastro só com CPF, nome e fechou, já tinha conta. Acho que não sei quanto tempo faz, mas eles colocaram aquela validação por selfie, não faz muito tempo. Então, a gente pode sempre estar melhorando. Agora, quando a gente pensa em como que a gente consegue entregar com prazo apertado, é tentar pensar simples. O que resolve, o que garante para o usuário conseguir usar e que, beleza, todo mundo sai ganhando. Então, esses 3 critérios aqui me ajudou bastante a conseguir negociar com o cliente. Então, eu sentava com ele e falava, olha, isso que está expedindo, que era, vou dar um exemplo aqui, acho que era um chat dentro de uma plataforma, é importante ou é crucial? Tipo, não, crucial não é, porque ele consegue falar com as outras pessoas ali de outra forma, consegue comprar sem precisar falar com alguém, mas o chat é interessante.
interessante para a gente ter depois para a negociação fluir melhor, né? Era um site de vendas lá entre o vendedor, tipo a OLX da vida. Então, beleza, o chat é interessante, dá de fazer de toda forma, dá. Então, a gente, vamos mudar aqui a prioridade. Ele trazia muito esse cliente, coisas que ele queria, tipo, de desejável, assim, né, de coisas que eu sabia que não era o core business desse sistema que eu tô comentando com vocês, de vendas, tipo, OLX, era a venda, então tinha que ter pelo menos, o core business do negócio era conseguir fazer a venda, e aí ter todo o checkout era o principal. E aí o desejável tinha muita funcionalidadezinha, às vezes o filtro, beleza, é importante, mas vamos começar aqui com o que é principal, que é o checkout. Então, trazer essa visão de forma mais simples. Às vezes pode ser difícil para o cliente aceitar, mas aí vai da tua negociação, e aí eu depois já vou até falar um pouco do triângulo de ferro que eu tinha colocado também, eu gosto muito de usar ele. Deixa eu passar aqui para frente. Um outro ponto que me ajudou... Opa, pode falar, Albano. Nicole, esse momento de priorização, geralmente você executa ele pré, pós, discovery, ainda na jornada de vendas, como é que funcionava no caso lá dessa empresa, né? Normalmente eu mapeava antes de falar com o cliente, né? Então, quando eu chegava já para falar com ele, eu já chegava tipo meio que enviesando ele para o que fazia sentido para a gente. Então, eu como PM, minha função era, eu acho que isso aqui é mais importante, o core desse negócio, isso aqui eu acho que pode deixar para depois, isso aqui, isso aqui. E aí já sentava com ele, trazendo essa visão, e aí às vezes a gente discutia, mas eu queria isso aqui, eu disse, tá, então tira outra feature de cima, qual que tu tira? E aí isso que pegava muito ele, não vou tirar essa, porque essa aqui não dá de usar sem essa, tá, então o que tu quer como desejável não vai entrar agora, beleza? Ou tu paga mais pra gente, tipo, aí entra naquele triângulo de ferro, sabe? Ou tu paga um recurso a mais, e aí a gente, era contrato por já era fechado, né? Não era contrato por mês. Então, nesse caso, a gente não podia deixar com que desejos dele atrapalhasse o contrato, porque o contrato era aquele recurso para tais tarefas, sei o quê, e aí, se tivesse que trazer outro recurso para atacar essas mini tarefas que ele queria, era um gasto que a gente teria, porque né, esse contrato já estava pago. Então, assim, vai muito, aí até um ponto que eu já vou comentar, de como foi feito o contrato também. Acho que como software house existem contratos que são diferentes, né? Nunca é um formato só. Então, vai muito de entender essa parte do negócio, e aí da priorização é sentar com o cliente, tentar enviesar ele. Não de uma forma ruim, sabe? Eu digo porque a gente entende. O cliente, ele vem até a gente porque a gente é especialista no assunto, certo? A gente que vai dizer para ele qual é a solução. Ele traz o problema, a dor, e a gente resolve. Só que, às vezes, o cliente, ele também não sabe o que ele quer. E vai da gente tentar ensinar ele o que ele precisa para resolver aquele problema. Então, vai sempre muito dessa discussão, sabe? Dessa negociação com o cliente. Deixa eu só anotar aqui. Eu não sei se ficou claro. Se eu conseguir responder a tua pergunta. Sim. Então, bacana. Nesse caso, né, você já chegava com o cliente ali, contrato assinado, e fazia um trabalho ali de conscientização, né, para tentar priorizar e remover qualquer tipo de risco ali que possa, digamos assim, colocar um projeto no ciclo infinito, né? Acho que é até uma coisa que eu vou logo antecipar isso, né, porque acho que de repente você pode até conectar com as próximas ideias, mas sempre no finalzinho do projeto, escopos inesperados e que antes eram desejáveis viram cruciais, né? E eu acho que essa é uma das janelas assim mais difíceis de relacionamento com o cliente, porque meio que está naquela etapa onde o projeto está sendo finalizado, vai lançar daqui a pouquinho, e aí um monte de coisa, tipo assim, putz, mas aí como é que eu vou lançar o meu carro, né? Sempre tem o exemplo do carro, né? Que eu nem gosto, mas enfim, como é que eu vou lançar agora o meu carro sem a porta, entendeu? Então, sem o para-brisa, entendeu? Aí você dá um exemplo desse tipo, que é uma funcionalidade que não foi prevista, mas que surgiu e agora tem que entrar de todo jeito, né? Aí lá vai aquela negociação chata de, vou fazer um aditivo, vou fazer não sei o quê. Eu acho que esse é um das dificuldades que a gente tem pelo fato de trabalhar com um projeto que, por natureza, ele tem essa
adição muito maior do que a subtração, né? Porque eu entendo que o momento desse, como você estava colocando, de priorização, ele é um dos mais importantes do ponto de vista de kick-off do projeto, né? Dar aquele pontapé inicial da maneira mais, assim, organizada possível, porque é entender os riscos, né, do projeto, né? Com certeza. Mas, do ponto de vista de adição, a gente já sabe, né? Que é muito mais fácil você adicionar do que você remover, né? É verdade. Até pegando esse gancho, já é um pouco do que eu ia comentar, e eu já vou complementar com uma experiência que eu tive nesse sentido, tá? Então, essa parte do entender do negócio, legal, Bando, que tem essa visão. Eu não tinha. Quando eu comecei como PM, nessa software house que eu trabalhei na última, eu não tinha a visão do negócio. O que eu digo a visão do negócio? O negócio da empresa mesmo, da tua empresa, da Acelerabit, sabe? Eu não tinha a visão do negócio de onde eu trabalhava, eu só tinha a visão do cliente, o que ele queria e o projeto que eu tinha que fazer. A partir do momento que eu comecei a entender a visão do negócio, facilitou um pouco como eu tomava minhas decisões, como eu negociava com o cliente, com o tom que eu falava com ele. Porque a gente, como, né, pessoa de produto, a gente precisa entender de todas as pontas. Eu penso assim, a gente tem que ter a gente tem que conseguir comunicar e entender para comunicar com o cliente da forma correta. A gente fala com o cliente, não adianta, a gente sempre vai falar com o cliente. Então, pelo menos a gente tem que ter insumos, na minha visão, que a gente consiga falar com esse cliente da forma correta. E aí, o entender do negócio, o que seria, né, falando isso na prática? Eu sentava com o meu CEO, que era o meu gestor, que era o cara que fechava as negociações com os clientes, e pedia para ele me dar um contexto da negociação. Ele às vezes não abria valores, depois de um tempo começou a abrir, aí, nossa, aí explodiu minha cabeça, assim. Porque daí eu tinha a visão, tipo, nossa, isso aqui custa muito caro. Tipo, esse projeto, ele foi muito caro. Então, aí eu comecei a repensar algumas decisões. Nossa, então isso aqui, tipo assim, não é tipo, uma featurezinha a mais que ele vai pedir e a gente vai desembolsar uma grana muito alta, então não vale a pena. Ou tipo, não, é um projeto muito barato, não vale a pena colocar até vou comentar sobre isso depois, não vale a pena a gente alocar um sênior, porque a gente tá perdendo, né, a balança daí não vai fechar. Um projeto muito caro, um projeto, sei lá, do governo, vamos dizer assim, vamos alocar o melhor dos recursos que a gente tem. Então, saber essa visão do negócio ajuda muito, entender, aí, por exemplo, nesse contexto que eu trabalhei, eu não entrava na parte de negociação, que é a primeira parte, né, de quando começa um projeto. É a negociação, é o CEO ir lá, conversar com a pessoa, entender o que ele precisa. Às vezes eu só entrava depois, e aí quem me passava a visão do negócio, do projeto, era o meu CEO. E aí, nessa comunicação, tem um telefone aí sem fio, sem querer, né? Às vezes eu queria ter escutado do cara mesmo, do cliente, o que o meu CEO escutou, porque às vezes a gente tem uma percepção diferente. Então, assim, quando eu comecei mesmo falando com o meu CEO, eu tentava perguntar, me passa o contexto da negociação, me passa a tua visão do projeto, como que tu entende que a gente deve tratar esse cliente, o que vale mais nesse projeto, quem que a gente vai alocar? A gente vai alocar os melhores recursos. Esse projeto, ele tem, por exemplo, alguns projetos que eu tive, era um projeto que era mais simples. Aí eu não entendi por que ele estava alocando um recurso tão sênior, que custava muito caro para a gente. Mas tinha uma estratégia do meu CEO por trás, que era o que eu não tinha essa visão. Que era basicamente o quê? Esse projeto ele tem chance de vingar mais 4 para frente se a gente entregar esse bem. Então, ele alocou o melhor dos nossos recursos, que custava ali, sei lá, 15 pau, sabe? E aí eu disse, pô, esse projeto ele é muito simples. Um júnior, um pleno, conseguia fazer isso. Até um próximo slide. Já vou até passar aqui na frente. Alocação de recurso. Por que estás alocando já um sênior e tal? Não, porque esse projeto, se a gente entregar perfeito, se a gente entregar no prazo, vai fechar mais 4. Então, o fechar mais 4 é o que garante os nossos salários. O fechar mais 4 é o que garante que a empresa dure mais 3 anos. Então, como ele me falava isso, sabe? Tipo, a visão dele era muito mais voltada à parte... E eu entendo, porque é o CEO, é o cara que é o dono da empresa, é o cara que paga os nossos salários. Então, tipo assim, eu tinha uma visão muito fechada como PM e não tem problema também. Porque a nossa função não é pensar como o CEO, né? Tipo, até muita gente defende isso, e legal, eu concordo em partes. Uma coisa que eu fiz,
Por que eu concordo em partes? Porque uma coisa que eu fiz é começar a fazer minha função de PM como CEO. Aí isso me atrapalhou um pouco, porque daí eu parava de pensar muito em produto e pensava como vendas, pensava como, sabe? Aí eu comecei a fugir, e eu não era CEO, eu não ganhava como CEO, nem esse era o problema, na verdade, mas cada um tem o seu papel. Eu acho que, tipo, a gente tem sim que ter a visão do CEO, ter essa visão de, tipo, como alocar melhores recursos, como priorizar melhor as coisas, pensando nisso, pensando na estratégia. Aí perfeito, estratégia é importante. Então, vamos alocar, beleza, o sênior aqui para a gente fechar mais 4, e aí, ótimo. Essa visão eu acho importante ter. Só não deixar inferir muito ali algumas coisas de vendas e tal, que possa te atrapalhar. Tipo, o foco, como PM, a gente é fazer o melhor produto com qualidade. Seja, né, no prazo apertado ou ruim, a gente tenta o melhor, e pensando no usuário final. Esse é o nosso foco, sempre vai ser. E o CEO, enfim, né, eu tô falando CEO porque era o cara que trazia a visão da negociação para mim, mas pode ser outras pessoas, né, não sei quem é no contexto de vocês. Mas quando eu comecei, num resumo dessa parte toda, o que eu quero dizer é, quando eu comecei a me aproximar um pouco mais da visão do negócio, sentar mais com a parte do começo do projeto em si, o que o cliente precisava, as conversas ali, às vezes não entrava na conversa, mas tinha esse contexto, eu comecei a tomar melhores decisões, pensar melhor em como eu podia agradar o cliente, né, entregar um negócio de valor, e também ter esse retorno agradável para a empresa. Né? Nesse contexto de quando eu trabalhava em software house, isso me ajudou muito a tomar melhores decisões. E ter mais confiança até mesmo do CEO também, porque conseguia comunicar as duas frentes, sabe? Conseguia juntar as duas frentes e entregar, todo mundo saía ganhando. Então, isso me ajudou bastante. E aí, já só falando um pouquinho aqui da parte de alocação de recurso, uma coisa que eu pecava muito, e aí acho que é algo interessante de se falar, e aí quem sempre me ensinou isso foi o meu antigo gestor, e aí depois eu aprendi e me ajudou muito, que é o seguinte, a gente saber alocar bem os recursos, né? Esse ponto também é pensando como um CEO, como pensando como a gente toma melhores decisões sem afetar o custo da empresa. Isso pega bastante, assim, em alguns contextos, quando a gente consegue não só pensar no produto, mas pensar também em como ter um retorno agradável financeiramente, podemos falar assim, para a empresa, sem, né, ter um custo muito alto. Então, aqui, por exemplo, tarefas simples e de baixo risco e tarefas complexas de alto risco. Normalmente, lá na empresa que eu trabalhei, a gente fazia o seguinte, tudo que era impacto mais baixo, um risco mais baixo, a gente alocava pessoas mais júniores, né? Júniores, plenos, pessoas que estavam começando, até mesmo para a gente começar a treinar, a gente treinava muito, né? A gente treinava muito os júniores e os plenos, para virarem sêniores, então a gente sempre que podia colocava algumas tarefas mais simples, de baixo risco para essas pessoas, e como eu comentei, às vezes tarefas mais complexas e que tem um alto risco para a empresa, para pessoas mais sêniores. Aí só explicando um pouco, para deixar claro para todo mundo, uma tarefa que tenha um risco baixo é o seguinte, o impacto para o cliente, que é tipo, o que aquilo ali vai servir para o cliente, vai ser algo mais baixo, um impacto mais baixo, sei lá, pode ser uma funcionalidade de, sei lá, um favoritar lá no sistema, favoritar anúncios, estou lembrando daquele projeto que eu comentei, então, favoritar anúncios lá. É uma tarefa, não é fácil, ok, mas o impacto, assim, não é tão alto como, por exemplo, se fosse, posso chamar aqui uma tarefa complexa de um bug que está em produção, que está afetando o checkout. Enfim, tá dando um problema lá. E aí, a gente precisa alocar pessoas que têm mais experiência, né, nessa parte, porque o impacto, por exemplo, desse bug em produção, ele é alto, ele impacta os usuários, ele afeta as vendas, vamos dizer que é um sistema que já está em produção há tempo, a cada minuto tem 100 usuários usando, é 1 minuto que se perde muita venda, então o impacto é muito alto, impacta o cliente final, que é o nosso stakeholder, está ali pagando o sistema, impacta o usuário que não consegue comprar, e o risco da gente, o risco nesse caso, a gente chamava muito lá de tipo assim, perder o contrato,
ou ter, enfim, uma discussão grande com o cliente por causa desse bug, aí começa a gente mapear os riscos, né? Então, tudo que tem esse impacto alto, impacta muita gente e impacta de forma pesada, e o risco também, sempre que o impacto for alto, o risco normalmente vai ser alto também. Então, a gente aloca diferentes recursos para isso, porque recursos custam para a empresa. E aí a gente tem que saber, beleza, acho que esse cara aqui, que custa um pouco menos, consegue resolver isso, tem um impacto menor, um risco menor, e aí o sênior que custa mais, a gente deixa mais para esses casos, que a gente sabe que vai resolver rápido, a gente sabe que vai resolver de forma mais otimizada, talvez, enfim. Não, e é um ponto para comentar aqui, é que eu não estou comentando isso desmerecendo as partes, tá? Tipo, vamos colocar pessoas mais júniores para fazer coisa mais simples, e nunca botar coisa complexa. Não, a gente coloca. A gente lá fazia pair, né? De trazer um cara mais júnior para trabalhar junto com o cara sênior. Quando o cara sênior fazia essas coisas mais difíceis, acompanhar, entender, perguntar. Eu mesmo comecei assim, eu era estagiária no começo, né? E sentava do lado do Diego, que hoje é um amigo meu, mas que hoje é sênior, um cara mais foda que eu conheço aí de back-end. E eu sentava do lado dele nos momentos críticos, né? E ele fazia ali, e eu acompanhando e perguntando, porque eu também queria um dia fazer aquilo ali, né? A gente tinha esse conceito. Mas aqui, pensando assim, pensando de forma. Eu comentei aqui sobre aprender e tal, pensando de forma ok. Mas também tem a parte de, cara, não dá pra perder dinheiro também, sabe? Se tu pensar como um CEO nesse caso, pensar em quem tá pagando, não dá pra gente arriscar. Acho que o ponto principal é arriscar. Então, às vezes, se a gente colocasse um cara mais júnior para resolver algo muito gigante, muito impactante, não só o risco é nosso, de às vezes não funcionar, não dar certo, não resolver, mas também quebrar a pessoa, porque às vezes a pessoa também não está preparada para aquilo. E aí entra um pouco de gestão de pessoa, que eu posso até comentar depois, a gente pode discutir, ou enfim, fazer uma outra talk, mas gestão de pessoa, nesse sentido, é muito importante, tu saber usufruir o melhor daquela pessoa, e saber o momento que ela está também. Então, por exemplo, eu como PM, no começo da empresa que eu trabalhei, na passada, no começo eu pegava os projetos menores, que tinha clientes mais tranquilos de lidar, era um escopo bem simples, comecei nesses projetos. Aí depois, passou, sei lá, uns 10 meses, não lembro, ou foi um semestre, comecei a pegar mais projetos médios, né, de um escopo maior, de um impacto maior, tinha um cliente mais difícil de lidar, e aí, por fim, depois ali de não sei quanto tempo passou, eu estava trabalhando no projeto do governo. Então, tipo, a gente tem que saber o momento da pessoa, como líder, como pessoa de PM, que a gente também coordena o time abaixo da gente, seja os devs, seja quem a gente está liderando, a gente tem que entender esse momento da pessoa e saber melhor alocar ela pro melhor para a empresa e pro melhor para ela. É um joguinho aí, uma linha bem tênue entre os dois lados, mas que funciona. E é bem difícil, não vou dizer que é fácil. Isso a gente aprende na prática mesmo, errando e aprendendo. Eu errei muito, 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 muito. Só aprendi isso tudo que eu estou falando para vocês depois de muito tempo e depois de errar muito. Faz parte, errar faz parte. E aí, aqui o penúltimo slide sobre o triângulo da qualidade. Eu chamo de triângulo da qualidade porque a gente adotou esse nome lá na outra empresa, mas esse aqui é o triângulo de ferro, que o Albano comentou. Eu gosto muito de usar isso para negociação, que é o seguinte, para a gente ter uma qualidade no projeto, a gente tem 3 frentes, né? Tem 3 lados aqui, que é o tempo, aqui o time é o tempo, tá? O escopo e o custo, né, daquele projeto. O escopo do projeto, o tempo do projeto que vai ser entregue e o custo do projeto. Então, assim, quando o cliente vinha falar comigo que, por exemplo, eu quero aumentar o escopo. Então, se eu quero aumentar o escopo, aí como o Albano já comentou, muito bem colocado, se eu quero aumentar o escopo, eu vou ter que mudar um desses dois, ou os dois, né? Então, então o custo vai ter que ser maior. Aumentou o escopo, aumenta custo, né? Vai fazer um aditivo, vai pagar mais, enfim. Ou vai aumentar o tempo de entrega. Então, vai demorar mais para entregar, ou os dois, né? Vai aumentar o custo e vai aumentar o tempo. Então, é muito do que você tem o feeling, né? Ali do contrato, da negociação. Ou, por exemplo, eu quero que seja entregue mais rápido.
Então, vamos diminuir o escopo, vamos tirar feature, vamos tirar alguma coisa do escopo, ou me pagar mais para eu pagar aqui um recurso. Isso aqui a gente passava muito lá na outra empresa, porque tinha contrato que era pago por mês, tinha contrato que já era pago no começo, tinha contrato que era pago só no final, tinha contrato que era pago por escopo fechado. Tipo, tinha vários tipos de contrato. Então, aqui, por exemplo, quero que seja entregue mais rápido. Para ser entregue mais rápido, eu vou precisar, sei lá, de mais um cara, de mais um dev sênior, de mais um dev pleno, e esse cara vai custar. Então, se for um contrato ali por mês, por exemplo, pode fazer uma negociação com o cliente dele e pagar um pouco mais ali por mês, ou, por exemplo, o escopo já foi fechado, né? Não é um contrato por mês, é um contrato por escopo fechado. Então, vamos fazer um aditivo, porque vai ter que ter um recurso a mais que a gente não, tipo assim, aí você escolhe, né? Na empresa que eu trabalhei, às vezes acontecia do meu CEO querer bancar esse cara sem cobrar do cliente. Aí é porque às vezes tinha uma estratégia muito forte por trás, de tipo assim, olha, ele quer que seja entregue mais rápido por causa disso, disso, disso. Tem um exemplo para comentar para você, que é porque tinha um evento para apresentar esse aplicativo que a gente tinha que mostrar nesse evento, né? Numa feira lá que tinha. E aí a gente estava com esse escopo, no começo era um escopo bem simplesinho, um aplicativo super simples. E a gente já tinha, tipo assim, estimado que ia dar tempo para entregar nesse evento. E testar lá no evento e tal. Só que aí, ao longo das reuniões de validação com o cliente, começou, vamos adicionar isso aqui, vamos adicionar isso aqui, vamos botar isso aqui. Começou, não, isso aqui não é assim, isso aqui não era para ser assim. Enfim, tinha sido feita uma validação lá atrás, a gente sabia que, tipo, estava sendo mudado, que foi validado, estava estranho, então vamos fazer assim, eu vou bancar aqui por trás, aí foi feita essa negociação, porque a gente sabia que ia fechar mais outros projetos na frente, né, isso já era meio que garantido. Então, assim, teve não é o correto, não é o melhor dos mundos, entendo isso, era bem difícil, assim, essa negociação lá nessa empresa que eu trabalhei, mas é porque tinha uma estratégia por trás. Agora, se não tivesse essa estratégia, tipo, vai ter mais projetos pela frente, vamos bancar aqui, mas lá na frente a gente cobra, sabe, esse vão que a gente não cobrou agora, só para deixar o cliente feliz, lá na frente a gente aumenta o preço dos outros projetos, dá para fazer isso, sabe? Não é o mais correto? Beleza. Mas a gente tem também que saber o que a gente consegue fazer e o que a gente consegue ter de retorno lá na frente. A gente tem que ser esperto, a gente também não pode ser trouxa, né, de deixar o cliente passar a perna na gente, né? Aqui é negócio, aqui não é família, aqui não é ONG, aqui é uma empresa, né? A gente está fornecendo nosso serviço, nosso tempo é valioso, nosso tempo vale dinheiro. Então, esse triângulo da qualidade é muito legal para a gente saber o que a gente precisa. Quer mudar aqui? Então, vai alterar esses dois caras aqui. Não tem jeito. Para ter uma qualidade, tem que ter esses três lados. E aí, deixar isso claro para o cliente também. Olha, quer mudar isso aqui, enfim. Às vezes, ele até quer mudar os três, né? Diminuir custo, diminuir tempo e aumentar o escopo. Só que tem que deixar bem claro para o cliente que isso vai afetar a qualidade, né? E aí, acontecia comigo, às vezes, também, nessa empresa, teve bastante projetos difíceis, assim, que o cliente, beleza, vai alterar a qualidade, não ligo, desde que seja entregue. Tinha muito isso também. Isso é muito ruim, porque eu sabia que, tipo, putz, a gente vai entregar um negócio feio, sabe? A gente vai entregar um negócio com problema. Isso era o pior sentimento para mim. Então, a gente pelo menos deixava formalizado por e-mail de que tinha os riscos, aí a gente mapeava os riscos, é bem legal essa parte de mapear, pode acontecer isso, estar ciente, né, que aí tem esses casos mais extremos, né, não sei se acontece com vocês, mas existem esses casos extremos de clientes que são difíceis mesmo de negociar, às vezes impossível, que acontece isso. E aí, para a gente ter uma segurança, a gente formalizava por e-mail, deixava isso claro, às vezes até em contrato, e seguir em frente. Mas não é o correto, tá? Não é o que a gente tem que, o máximo, tentar insistir para a gente não perder qualidade. E aí, tentar não tirar os três, né? Não perder a qualidade nos três. Se quer mudar, por exemplo, quer reduzir o tempo, tenta mexer só em um lado, né? Tenta negociar o cliente com o máximo para não perder os três pilares da qualidade, né? Tentar sempre manter os três ao máximo. E, por fim, uma frase que eu gosto bastante, que eu passei bastante por isso, sofri e também vi pessoas sofrendo nas empresas que eu trabalhei, que é: o seu time é composto por humanos e não robôs. Isso envolve muito a parte de gestão de pessoas, que é um assunto bem bacana, mas aqui é um aprendizado que me marcou bastante, porque quando trabalhei em software house,
como a Celebrity, por exemplo, a gente fazia muita hora extra. Lá a gente tinha uma cultura muito de hora extra, muito mesmo. Isso não era legal, né? Não é bacana, assim, ter fazer hora extra, por exemplo, que seja rotineiro, né? Fazer todo dia, por exemplo, 12 horas, né? Não é algo saudável. Então, aqui é só uma dica de quando tiver necessidade de fazer hora extra e tudo mais, ser algo que não seja diário, ser algo que não seja rotineiro, que seja algo tratado como exceção. Olha, a gente vai precisar fazer aqui uma hora extra e saber negociar não com o cliente especificamente, mas com as pessoas que estão ao teu redor, com os teus colegas, que são humanos, que estão trabalhando como você, que tem família por trás, que tem uma vida por trás. E aí, o que eu aprendi muito, né? Quando a gente trabalhava lá, eu e meus colegas, nessa empresa, que fazia muita hora extra, eu via que, tipo, o pessoal não rendia, não tem como render, né? Fazendo 12 horas extra, 12 horas todos os dias e tentando entregar as coisas com qualidade. Não bate, né? Às vezes a conta. Então, eu não era líder na época, mas tinha o meu líder, que ele era muito bom, eu aprendi muito com ele, que quando precisava fazer uma hora extra, às vezes virar à noite para entregar algo que era super importante e tudo mais, que valia a pena fazer aquelas horas extras, eu percebia que ele sempre estava presente ali com o pessoal, sempre motivando, estando próximo, às vezes até como ele tinha uma posição, aí esse cara tinha uma posição de gerente também, ajudava bastante, mas enfim, não é desculpa, né, só facilitava a entrada, de que ele tentava às vezes mandar, sei lá, algum mimo assim para casa da pessoa, né? Tentava, tipo, quando era presencial era mais fácil, quando fazia hora extra nesse lugar que eu trabalhei em primeiro lugar, a gente pedia uma pizza, sabe? Tipo, a gente fazia uma coisa assim que ajudasse o pessoal a estar entrosado para fazer aquele esforço e também sempre estava motivando a pessoa, como é que posso falar assim, mentalmente. Então a gente sempre estava conversando, sempre, pô, vamos fazer essas horas, porque por que a gente tem que fazer essas horas, né? A gente tem que fazer por causa disso, disso, disso. Isso vai ajudar isso, isso, isso. Isso, tipo, dá as motivações para a pessoa e não só, tu vai ter que fazer hora extra por ter que fazer hora extra. A gente está fazendo isso por causa disso, explicando os motivos, porque dá mais uma segurança para a pessoa e uma calmaria de saber o porquê e para quê e para quem que ela está fazendo aquilo. Isso me dava uma segurança maior, tipo, legal, tô fazendo isso por causa de uma razão, e não é algo que vai ser todo dia, vai ser algo, pô, é uma exceção que vai valer a pena lá na frente, então eu tô falando de hora extra porque eu passei muito por isso nas empresas que eu trabalhei, que era orientada a projeto. Então, não sei se vocês têm isso, talvez sim, mas se sim, é algo que eu trago de dica porque tive esse líder que era muito bom, mas depois ele saiu, e aí o outro tratava o pessoal como um robô, realmente. Tipo, foda-se, vai trabalhar aí 14 horas por dia, sem nada, sem essas horas que tu vai ganhar só no final, sabe? Tipo, não tinha um apoio emocional, porque as pessoas têm sentimentos, as pessoas são humanas, né? A gente sente cansaço. Quando a gente, por exemplo, provavelmente você já sentiu isso em algum momento, quando a gente, por exemplo, fica mais de 24 horas acordado, 48 horas, ou tá muito cansado, o nosso cérebro não raciocina direito, ele começa a ficar mais debilitado, a gente pode dizer assim. Então, se a gente não tem um apoio do nosso lado, principalmente nesses momentos de empresa, que a gente precisa estar trabalhando o cérebro a todo minuto, as coisas não funcionam, e essas horas extras vão ser só jogadas no lixo, na minha visão. Então, a gente tem que, quando a gente tiver esses momentos difíceis, que vai acontecer, de vez em quando a gente tem que fazer uma hora extra ou outra, acontece. Então, quando tiver um momento, assim, às vezes muito crítico, né, de, pô, vamos fazer como é que se chama? Uma força-tarefa, né, aqui com o time, vamos fazer um negócio. Então, façam isso juntos, sabe? Fiquem, não sei se vocês trabalham todos remotos, fiquem numa call, tipo, fiquem ali juntos. Não precisa estar falando, tá com o microfone aberto, mas de vez em quando dá, não sei o que, fala alguma coisa. Esteja ali, estejam juntos, e aí, principalmente aí os que lideram, né? Que às vezes não desenvolvem, mas estejam aí apoiando, tanto emocionalmente. Isso é difícil, às vezes a gente não tem skill para fazer isso. Tem alguns livros que eu gosto muito, depois eu posso recomendar, que ajudam. Então, mas o principal ponto, eu acho, na minha visão, é empatia.
Então, se coloca no lugar dessa pessoa que está fazendo essa força-tarefa, se coloca no lugar que essa pessoa, ela tem uma vida por trás, ela tem uma família, ela tem, por exemplo, uma faculdade para fazer, ela tem também outros trabalhos para entregar. Se coloca no lugar dessa, estou dando um exemplo de uma pessoa aqui, mas coloca no lugar das pessoas, que vai te ajudar bastante, assim, a entender e saber como ajudar ela, apoiar ela, às vezes só com palavras, às vezes só o apoio de estar ali perto já ajuda. Claro que a gente consegue fazer coisa, dar presente, dar alguma coisa, enfim, mas só de estar próximo, acho que nesse ponto de hora extra, onde eu trabalhei, ele já era bem satisfatório, só de entender o porquê que a gente estava fazendo aquilo, qual era a motivação, e que isso a gente ia ter um ganho muito bom lá na frente, ajudava bastante. Pode falar, Albano, desculpa. Em relação a esse ponto, Nicola, vocês tinham uma pessoa para lidar com essa parte mais interpessoal, ou tinha alguma prática dentro da própria empresa para estimular mesmo a questão da cultura? Cara, não tinha nada, nada. Cada um se virava como podia, tipo, eu lembro que esse meu líder, ele gostava de estudar psicologia, eu sou muito fã, eu estudo por fora, assim, na minha área, mas eu gosto muito de, às vezes, estudar filosofia e tal, que traz uns conceitos, assim, meio abstrato, até um ponto que eu estava comentando com o Manuel sobre estoicismo, é algo que eu recomendo muito, todo mundo deveria ler um dia sobre, e não é livro, texto, nem nada, são frases, assim, que conseguem refletir bem e tal, tem um livro, depois eu recomendo para você. Então, assim, a gente tinha um pouco mais de facilidade porque a gente já estudava sobre isso, sabe? Tipo, é como se, por exemplo, colocasse um dev que é mais introvertido e um psicólogo do lado, né? Quem que vai ter mais facilidade de lidar com essa parte, às vezes seria o psicólogo. Então não tinha nada nessa cultura, na cultura lá que a gente tinha, ninguém ligava a parte mais de cima, né? A diretoria assim não ligava muito para isso, não tinha uma cultura de apoio também, mas todo mundo, é que a gente tinha um escritório separado daqui na cidade onde eu moro, né? A gente trabalhava para São Paulo e a gente tinha esse escritório aqui. Então a gente sempre, pelo menos, tentava tirar alguns dias ou um dia na semana para fazer tipo uma conversa sem ser de trabalho, sabe? Tentar assim fortalecer esse escritório que a gente tinha aqui. E aí, às vezes, tinha uma jogatina, coisas assim que possam ajudar, né? Agora, nesse cenário de hora extra, se essa era a tua pergunta, não tinha ninguém, não. Quem normalmente fazia essa parte era o líder, e aí o líder que dava esse apoio, né? Que falava. Até ele não era tão bom de conversa, mas ele, tipo, sempre trazia o foco do negócio, ele sempre trazia, tipo, o porquê que a gente estava fazendo aquilo, aonde, por exemplo, a pessoa, o desenvolvedor, que estava fazendo aquelas horas extras, conseguiria evoluir fazendo aquilo. Às vezes, até como ele era gerente, né, pô, esse projeto aqui vai ser muito pesado, essas horas extras vão ser pesadas, mas depois a gente vai te dar um aumento. Tipo, tinha essas aberturas, sabe? Então, às vezes, dá pra gente fazer dessa forma. Agora, se não tem nenhuma abertura para fazer isso, como eu, né, não era líder, não era gerente nem nada, cara, tá ali do lado da pessoa, pô, posso te ajudar em alguma coisa? Pô, vai descansar um pouco, tipo, o cara já tava ali 12 horas direto, vamos dizer. Cara, pega uma horinha aí, pega o resto do dia, vai descansar, vai fazer alguma coisa e a gente volta amanhã. Tipo, às vezes é 1 hora, 2 horas, nesse cenário extremo, né? Era 2 horas perdidas, mas que o cara voltava renovado, sabe? Então é pensar, às vezes, como tu consegue ajudar a pessoa, às vezes, eu, como líder, eu sempre tenho esse conceito comigo, de todo mundo tem uma fechadura, e tu tem que ter as chaves de todo mundo, assim, né? Tem que entender como cada um funciona. Então, às vezes eu sei que essa pessoa aqui, ela não gosta tanto de conversar, ela é mais na dela, então às vezes tem que puxar um pouco. A outra já gosta de falar, a outra já é mais, né? Então, tipo assim, cada um tem um jeitinho. Então, é tu conhecer as pessoas ao redor que trabalham contigo e saber como falar com elas, ter empatia, se colocar no lugar da pessoa. Isso me ajudou muito, assim, sabe? Esses conceitos básicos aí de de interpessoalidade. É bem legal. Depois eu posso recomendar algumas leituras para vocês também, que me ajudou bastante também. Mas vocês tinham, tipo, algum tipo de
atividades que eram mais transversais aos projetos, basicamente os squads, os projetos, aí cada pessoa entrava dentro de um time e ia até o final do projeto. Ah, entendi. Nesse caso, a gente acho que tinha, nesse primeiro, a gente tinha 2 squads, aí uma focava mais em manutenção, sabe? Em projetos de manutenção, que já estavam no ar, projetos legado, e aí a gente não tinha mais squad, a gente tinha, tipo, recursos disponíveis, e aí um recurso, tipo, um desenvolvedor, ficava em 3 projetos em paralelo. Sei lá, desenvolvia aqui, depois ia para esse, terminava a tarefa desse, voltava. Era bem mais, até mais ruim de trabalhar, do squad até mais fácil, né? Melhor. E na outra empresa que eu trabalhei também, não tinha squad. Tipo, o projeto tá gritando aqui, apaga o fogo aqui, depois vem para esse, faz essa feature, e ficava paralelizando entre vários projetos, sabe? Então era até mais complicado. Squad eu até prefiro porque foca numa coisa só, né? Se for o foco em uma coisa só. Mas nesse caso a gente. Aí por isso que era mais difícil também. O pessoal assim entrava mais em burnout de forma mais fácil, porque não conseguia ter um foco em uma coisa só, né? Então eu trabalhava em 5 projetos ao mesmo tempo, desenvolvia 5 coisas diferentes ao mesmo tempo, e aí às vezes não entregava com tanta qualidade porque não estava tão focado em um projeto só. Então esse ponto de também tentar deixar ao máximo a pessoa focar numa coisa até o final é algo que seria melhor para as pessoas também. Ajuda bastante. E finalizando aqui, simplifique. Eu gosto muito dessa palavra, é uma palavra que está colada aqui na minha parede, que é o que eu tento sempre fazer, que eu tento sempre trazer para a minha vida, não só no trabalho, mas para tudo. Tentar simplificar ao máximo as coisas e não dificultar, né? Não colocar empecilho, às vezes a gente acaba trazendo mais problema do que solução, então tentar, às vezes, pensar simples, né? Acho que é a frase. E não é fácil, com certeza, a gente tem uma tendência a trazer problema, a gente como ser humano tem tendência sempre a pensar no pior, é instintivo do ser humano a gente pensar no pior por causa da sobrevivência, então sempre quando a gente está, enfim, na rua, a gente pensa, a gente fica de olho se não tem alguém, né, enfim, eu pelo menos sou assim, é um instinto humano, então trazer esse lembrete de sempre tentar simplificar as coisas, tentar trazer o principal a principal importância daquele projeto para a prática é o que pode ajudar vocês e é o que me ajudou muito pensando em todo esse, né, trabalho de trabalhar com vários projetos ao mesmo tempo e com prazos apertados e com clientes difíceis. Então, sempre trazer esse lembrete de simplificar as coisas me ajudou muito. As leituras que depois eu posso mandar para o Manuel e manda para vocês, né, os links. Mas as leituras sobre estoicismo, filosofia, é uma coisa que eu gosto, pode ser que vocês não gostem, não tem problema, mas é algo que me ajudou muito a pensar dessa forma mais simples, porque o estoicismo ele traz essa visão para a vida, para a gente tentar viver mais simples, a gente não precisa de tantos bens materiais para ser feliz, né? Então ele traz um pouco dessa visão. Sêneca traz muito dessa visão, gosto muito dos ensinamentos dele. Então, isso me ajudou no trabalho também. Eu posso mandar para vocês leituras simples, não precisa ser um livro e tal, que pode ser interessante até para vocês conhecer e entender um pouco. E é isso, gente. Desculpa, passei aqui alguns minutinhos. Eu agradeço muito pela oportunidade. Foi bem bacana. Bastante coisa para falar, até me empolguei em alguns momentos aqui. Eu vou segurar, às vezes, em uma outra call, a gente falar de outros assuntos, mas tentei ao máximo assim, resumir os aprendizados que eu tive trabalhando no mesmo contexto que vocês trabalham hoje, né? Uma software house com vários projetos, com várias demandas, vários clientes. Foram aprendizados que eu tive, que não foi assim de um dia para o outro para entender, vários erros e acertos, mas que espero que essas dicas ajudem vocês de alguma forma, que tenha ficado claro aí a mensagem que eu quis passar. Obrigada. Foi muito bom. Aquela parte das horas extras, eu até fiquei com dúvida se a gente não trabalhou na mesma empresa. Acontece. E se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem Nicole, como talvez tu faria isso, sabe? Fiquem bem à vontade de me perguntar, tanto aqui, agora, quanto no LinkedIn, quanto em qualquer lugar. Eu fico bem aberta, assim, para
para ajudar, tá? Muito bom saber disso. Eu vou encher seu saco agora. Pode, fica à vontade. Muito bom, Nicole. Obrigado aí pela participação, contribuir, compartilhar um pouco da sua experiência. Né? Já tinha dito a você antes, você é essencial para a comunidade de produto. Bacana, cara. Fico bem feliz mesmo, bem contente. Até esse QR Code que eu botei na tela, já te passei, né, Manuel? Pode até mandar o link para eles depois, da comunidade que eu criei no Discord. Eu não gosto do Slack, eu não gosto de... Eu amo o Discord. Quando eu comecei como programador, a gente só usava, então meio que me apaixonei pelo Discord. Então eu construí uma comunidade lá, que é para colocar, tipo, link de eventos de produto, dicas, esse negócio assim de stoicismo eu também coloco lá. Para quem aí está, né, se formando como um PM, ou dev, tem um monte de dev lá também, que às vezes tira dúvida, está construindo um projeto, pergunta como lidar com o cliente, então é bem bacana, assim, os freela que eles fazem. Então, fiquem à vontade de me encher o saco lá, tá? Eu adoro responder as perguntas do pessoal, adoro conversar com a galera. E é uma comunidade que é bem simples, mas que é onde eu centralizo os meus estudos, centralizo o que eu estou lendo, o que eu estou estudando, como se fosse um learning public, né? Que agora eu estou tentando fazer isso. O que eu estou aprendendo, eu estou compartilhando com todo mundo. Então, todo mundo pode aprender ao mesmo tempo com as pessoas. Mas bacana, fico bem feliz com o feedback que vocês gostaram. Legal. Bom, Nicole, quer falar, mano? Não, só ia complementar, né, que assim, eu me identifiquei bastante com a experiência que você contou com alguns pontos, né? Eu acho que isso é interessante porque, Legal. ao mesmo tempo, a gente tem aquela sensação de que, tipo, você não tá sozinho, você não tá perdido, entendeu? Exato. Que legal, cara. Que bom que eu consegui passar essa visão. Porque eu me senti assim quando comecei, né? E não tinha ninguém para conversar sobre, ninguém estava inserido nesse contexto, né? Ah, todo mundo trabalhava em empresa grande, que não era bem diferente, né? Ou em startup grande. E, tipo, a gente não tá sozinho, existem muitas empresas assim no contexto que a gente está inserido, né? Em ritmos acelerados, mas que ninguém comenta sobre, né? Ninguém fala. E a gente não tá, né? A gente não tá falando aqui para criticar, a gente não tá falando aqui para desmerecer, a gente tá falando aqui para se ajudar um ou outro, porque todo mundo passa, muita gente passa por essa mesma situação. Então, o que a gente pode fazer para ajudar, né? Não só ficar criticar é fácil, né? É legal falar mal, né, das coisas, mas o que a gente pode fazer para tentar melhorar, tentar resolver, né, que seja um pouquinho, que a gente possa melhorar o nosso dia a dia, que é importante. Top, legal. Eu me identifiquei em vários momentos, assim, né? Eu acho que pelo fato também, né, da sua experiência, né, ter passado, né, por um modelo de negócio similar ao nosso, acho que traz essa conexão, né? Até um pouco de empatia, né, com a nossa realidade, né? Foi legal reviver, né, algumas práticas, né, e ver também que, tipo assim, para alguns pontos eu vejo que a gente já tem abordagens um pouco diferentes, sei lá, mas acho que é sempre rico, né, poder enxergar outros pontos de vista, né, porque eu acho que é assim que a gente aprende, né, ver, Com certeza. assim, cara, tinha 3 formas de fazer, eu escolhi a primeira, o outro escolheu a segunda, o outro escolheu a terceira. Quem que vai chegar primeiro? Não sei, entendeu? Tipo, a gente tem que aprender, porque às vezes o caminho é o melhor para aquele determinado tipo de projeto, para aquela realidade específica, né, então, eu Perfeito. sei que existe esse desafio, né, e é uma coisa que é interessante, né, que quando a gente vai para uma startup, né, um pouco maior, naturalmente se cria, né, a necessidade de estar gerenciando projetos em paralelo. Então, é meio que, sei lá, você está numa fintech, né? O ritmo, ele aumenta, né, a chegar a um ponto que os projetos que vocês vão estar desenvolvendo, de repente, daqui a pouco vão ter vários squads, e aí cada squad vai tomar de conta de uma determinada feature nova que vai ser desenvolvida, e vai chegar um momento onde vocês vão ter uma dinâmica muito parecida com a da Soft House, entendeu? Exato. De gerenciar esse time, e que o outro squad lá tá precisando de gente, porque tem que lançar aquela feature, porque aquele bug lá em produção, tipo, tem um júnior lá, tem que botar um senior. Então, de certa forma, eu vejo que tem muita coisa, né, que, de repente, né, esse conhecimento vai ajudar no processo de crescimento, né, de qualquer negócio que tem essa
necessidade, digamos assim, de crescimento, né, de formação de times, né, principalmente do ponto de vista de desenvolvimento, né, porque a coisa só vai ficando mais complexa, né, à medida que o produto ele vai crescendo, né, diversas novas fases vão destravando, né, então, agora tem que ter DevOps, agora vai ter que ter a parte de dados, entendeu? E são squads que acabam, muitas vezes, nem conversam entre si, né, já estão se distanciando um do outro, porque estão tomando em conta de coisas bem específicas ali do negócio. Por isso que eu estou dando essa pincelada, né, porque quando você vai para uma grande corporação, você vê isso nitidamente. Às vezes você tem um núcleo lá de tecnologia que está tomando em conta de 10, um portfólio de projetos, né? Não é mais 1, 2, 3 demandas, né? E a equipe gestora, ela tem uma pegada muito parecida com o que tem, por exemplo, a gestão de todo esse conjunto de projetos aí em paralelo, né? É uma loucura. É um ritmo muito acelerado e que tem que ser muito bem coordenado para fazer funcionar. Concordo. Muito bom. Obrigado, Nicole, pelo tempo, pelo compartilhar a parte também da sua história, né, dos aprendizados. Acho que é sempre bom, porque a gente aprende muito, né, com isso. Eu já estou lá na comunidade, vou acompanhar e Legal. Vou passar depois com o Manuel para a gente pensar em outras trilhas, né? De repente a gente pode trazer coisas um pouco mais focais, né? Dentro da área de produto, por exemplo, né? Que eu acho que é um mundo, né? Na hora que você vai entrando, Com certeza. a gente tem um dos desafios que é trazer mais essa visão analítica, né? Para os produtos, né? Tomar decisões de UI, UX, por exemplo, né? Isso é totalmente data-driven, né? Então, é uma das coisas que a gente precisa trabalhar bastante, principalmente do ponto de vista do produto, né? Então, né, só agradecendo também, tipo, já entrei lá também na comunidade, né, e pegando o gancho que a Bana está falando de design, eu sou design aqui, e vou acabar deixando de pergunta lá sobre isso também. Ótimo. Aproveitar, né, vi que tem poucas pessoas aí no design, mas a gente vai, né, tentar dar uma mexida e ver se vem mais gente também, mas vou tirar umas duvidazinhas com você lá também, né. Valeu, muito obrigada. Ótimo, que legal, Isa, muito bacana. Eu sou apaixonada pela área de design UX, amo UX, amo. Ai, então, que show. Vai ser bem legal, que bom. Bom, então a gente vai poder trocar muita figurinha. Vamos. Convida a galera, Isa, já manda o link aí para... Sim, vou chamar o pessoal, sim, com certeza. E Nicole, se conecta com Isa, porque a Isa vai puxar aí a comunidade do tamanho do mundo lá de Portugal, né? Ai, que legal. Que bacana. Aqui é um ovo. Aqui a comunidade é pequena, em Portugal é um ovinho. Eu amo Portugal, sou apaixonada. Que legal. Dá tempo de tirar mais uma dúvida? Claro, fica bem à vontade. Você falou no começo alguma coisa em relação a entregar valor para o usuário e para o cliente, né? Aí a minha dúvida seria, durante o processo, né, tanto de discovery ou de delivery, manutenção também, quais são os principais indicadores, quais são os indicadores que você mais olha? Tipo, são os indicadores de produto ou os indicadores de negócio? / métricas também. Tá, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Os principais indicadores para todos os lados que envolvem ali o projeto. Cara, é muito doido isso, porque quando trabalhei nesse projeto um exemplo que me veio à cabeça agora, do governo, eu tinha que entender as métricas para todos os stakeholders, sabe? E cada um tinha um desejo diferente, o que era valor para o cliente, para o usuário, era diferente para cada um. Então, tinha a nossa empresa, tinha uma instituição, tinha mais 2 stakeholders e tinha um usuário que ia usar no final o sistema. E para cada um deles, o valor do produto, o valor do negócio era diferente. Então, as métricas é como se a gente estivesse desenhando OKR separadas, sabe? Então, pode acontecer que aconteça isso com vocês, porque quando você trabalha com projeto, é mais fácil acontecer do que quando você trabalha, por exemplo, com um produto fechado de uma empresa maior, sabe? Então, o que eu fazia? Eu fazia essas entrevistas com os usuários e entendia, né, com o stakeholder também. O que para ti agrega valor quando a gente entregar esse projeto? Por que está se pagando esse projeto? Por que, sabe, você contratou a gente? Porque eu preciso que resolva essa dor. Então, beleza. Então,
essa dor, vamos botar aqui um post-it, é essa dor que a gente tem que resolver. Aí a gente ia atrás da solução, né, fazia ali os KPIs para tentar atingir esse objetivo. Para o usuário final. Para o usuário final é porque eu não consigo cadastrar nesse exemplo, né, porque eles faziam por papel. Então a gente precisa digitalizar esses formulários aqui. Tá, para vocês é só facilitar o dia a dia. Beleza, vamos trabalhar, então, todos os valores para cada um em conjunto com um sistema comum, sabe? Algo que resolva para todos os usuários. E aí, o usuário final ia conseguir digitalizar os formulários, a instituição ia conseguir gerar lucro, sabe? Isso aqui, isso aqui. Então, era mais ou menos aí não é uma brincadeira, tipo, uma roda, e a gente tentar estar no meio atendendo a todas as frentes, sabe? Não sei se é essa a tua pergunta, mas era um exemplo que a gente tinha que fazer métricas diferentes, porque tinha partes diferentes envolvidas, sabe? Deve ser difícil também gerenciar, né, para vários stakeholders quando eles querem métricas diferentes. Como você vai indicar. Acontece. Mas também acontece de ser mais simples, de ter um cliente só, que é o que está pagando ali o projeto, e ter o usuário final. Para o cliente ele conseguir vender mais. E para o usuário final conseguir comprar, né? Então, como que a gente, tipo, tentar, beleza, é os 2 core principal, tentar focar nesses 2 core até o final do projeto. E aí manter isso até o final. Aí, quando, por exemplo, chega um cara para mudar o escopo, aí onde tu tem que pegar, a gente definiu lá no começo que isso aqui era o principal, sabe? Aí começa aquelas brincadeiras de negociação e estresse. Pode falar, Wanda, você tá para tentar contribuir, né? A minha visão aí no mantra aí de Nicole, né? Do Simplifique, existem pelo menos aí, e no máximo, 2 caminhos aí, né? Para você agradar um negócio, né? O stakeholder, né? Enfim, as pessoas envolvidas ali. E são 2 caminhos, né? Ou você está cortando custo, ou você está fazendo o cara faturar mais. Então, à medida que você entende isso, né? Que é um dos principais argumentos aí no processo de vendas, e você consegue converter isso num KPI, algum coisa do tipo, que ajude o time a persegui-lo durante todo o projeto, eu acho que a gente tem um excelente alinhamento, entendeu? Durante as entregas, porque, no fim das contas, do ponto de vista estratégico, sempre vai ser traduzido dessa forma, né? Como que esse projeto ele vai me ajudar a, tipo assim, ter um ganho ali de desempenho que, né, está resolvendo a dor, por exemplo, da produtividade, que bate justamente no primeiro aspecto, que é a redução de custo. Né? Ou isso vai ser um produto inovador, que vai fazer com que eu consiga atrair mais clientes, faturar mais. No fim das contas, né, como que eles vão proteger mais a margem de lucro, vão ganhar mais, né, de maneira bem prática. Né? Acho que é muito tendo essa visão bem prática, bem simples, e de que às vezes é difícil, a gente não consegue enxergar, né? Porque quando você pega, por exemplo, o caso, Manuel, de um cliente que está criando algo novo, empreendendo, que às vezes não sabe modelo de negócio, não sabe cliente, não sabe nem o produto que ele vai vender. Tipo, você teve ali uma ideia, né? Uma inception lá no início. Eu acho que vai ser isso. Então, isso dificulta realmente a gente ter essa percepção, né? Mas, tentando ser prático, né? É uma visão que eu sempre trago comigo, né? Se a gente conseguir extrair algo que possibilite a gente acompanhar, né? Tipo, se a gente está tendo êxito do ponto de vista de, a gente chegou nesse resultado de software, mas isso aqui está contribuindo para o negócio ter isso de ganho, então a gente está cumprindo, digamos assim, o nosso papel, né? Perfeito. Uma coisa, até, Albano, que a gente fazia nessa outra empresa que eu trabalhei, quando o cliente não tinha esse mapeamento, sabe, da empresa, do que ele estava construindo, só tinha a ideia, a gente tentava vender uma consultoria de estruturação da empresa até, antes de entrar no projeto, antes de construir o software, porque daí é como se a gente tentasse fazer a parte do produto com ele, entendeu? De mapeamento, modelo de negócio, e aí estrutura tudo, o conceito, tipo, toda a parte antes. Aí depois para entrar pro projeto é mais fácil. E aí, tipo, a gente conseguia fazer isso antes, vendia separado, depois fazia parte do software como projeto, e já estava mapeado, sabe? Então, às vezes, quando tu entra no projeto direto, a gente passou isso no começo, tinha essa falta do mapeamento anterior, que a gente nem ele sabia o que ele tinha, e aí a gente perdia mais tempo fazendo isso, sendo
tipo, a gente podia ter ou vendido essa consultoria ou feito de uma forma diferente. Então, foi uma coisa que ajudou a gente a até mudar o nosso modelo de negócio, para quando a gente entendia que tinha esse tipo de cliente, a gente fazer essas duas partes separadas e funcionava melhor tanto para ele, tanto para a gente, sabe? Bem bacana. Mas bem legal a tua colocação. Faz bastante sentido. Massa. Ok, galera. Já usou aí 20 minutinhos aí de tempo extra. Vou agradecer a Nicole aí pelos aprendizados, né? Espero que tenha sido para a galera técnica, né? Que eu sei que às vezes fica voando, né, nesses assuntos, mas eu gosto muito porque eles são transversais, né? E dentro de um projeto, se a gente não tiver as diversas ciências, né, se conectando, a gente consegue ter um bom... Achei que era a minha internet. Eu tava essa treta na finalização. Tranquilo. Eu acho que agora ele caiu. Eu vou só aproveitar o gancho aqui para agradecer o Manuel, que fez esse convite. Gostei bastante, assim, não foi bem legal. Acho que foi a primeira vez que uma empresa me chamou para vamos conversar aqui sobre isso. Pô, achei bem bacana, porque é difícil conseguir compartilhar esses assuntos publicamente, é polêmica, né? Tipo, às vezes as pessoas não levam a sério, as pessoas não sabem ouvir, né? Então, consegui trazer, pô, achei muito massa que vocês trabalham, né? No mesmo contexto que eu trabalhei, ainda trabalho algumas frentes ali, eu ainda passo. Então, bacana que se a gente pode compartilhar uma coisa que eu passei e que eu resolvi de uma forma que pode ajudar vocês, isso me deixa muito feliz, assim. Não adianta a gente, tipo, para mim, o conhecimento ele tem que ser compartilhado, sempre, ser público. Então, achei bem bacana, assim, essa iniciativa que vocês têm. Também teve a outra palestra, né, do cara do chat GPT lá, bem massa também. Pô, bem bacana essa iniciativa, assim, acho que as empresas tinham que trazer mais isso também, muito massa. Parabéns para vocês também. Obrigado, Manuel, pelo convite. Obrigado a todos pelo tempo. Legal. Convidado de novo. Obrigado. Vamos. Legal. Muito obrigada. Obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Até mais. Bom final de semana. Valeu. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau. Para a gravação.